tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 3 de 10 de 2023, expediente. Projeto de lei PE 120/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 90/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Projetos de leis números PL 91/2023 e PL 92/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Projeto de decreto legislativo número PDL 02/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Moção 43/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimentos números 610 e 611/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 612/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimentos números 613 e 614/2023, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação 471/2023, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação 472/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Indicações números 473 e 474/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Justificativa de ausência número 17/2023. Justifica a ausência do vereador Antônio Manuel da sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2023, conforme artigo 99, a linha C do regimento interno desta Casa. Criciúma, 3 de outubro de 2023, atenciosamente, João Luiz, assessor parlamentar. Nós temos uma correspondente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Dem Bosque, Sara, Santa Catarina. Senhor presidente da Câmara Municipal de Criciúma e vereadores. Assunto: convite para a participação da festa da padroeira 2023. Senhor presidente, assessores e vereadores, a paróquia Nossa Senhora Aparecida tem a honra de convidar Vossa Excelência para a Santa Missa Festiva em honra à sua padroeira no dia 7 de outubro, sábado, às 19 horas, na Igreja Matriz do bairro Dem Bosque. Este estende a toda a sua equipe. Padre Jadilson Tasca, paróquia Nossa Senhora Aparecida, Dem Bosque, Sara, Santa Catarina. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Jair Augusto Alexandre. Declina, pela ordem, vereador Obadias Benones. Declina, pela ordem, vereadora Giovana Vito Mondardo. Presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. Presidente, hoje eu queria salientar, já que a gente entrou na temática do Outubro Rosa, né, que é um mês importante de prevenção já está de rosa para dar o exemplo, né, presidente? Em apoio, de fato, à prevenção do câncer de mama, o câncer de colo de colo uterino, desculpa. E eu tive a oportunidade de, através dessa casa, presidente, conhecer a Clínica de Saúde da Mulher e da Criança em Florianópolis, que recentemente foi inaugurada há poucos meses, né, vereador? O vereador Daniel e eu comentávamos, na época em que essa inauguração foi realizada, o quanto que um espaço determinado, né, determinante para essa população que é acolhida com diversas demandas específicas de saúde da mulher, mas também de acolhimento, né, de porta de entrada também para as mulheres, e que aqui em Criciúma, aliás, deixa eu salientar a importância desse espaço lá de Florianópolis, na capital, que era um espaço de serviços que já existiam na cidade, e que foram, portanto,
centralizados ali, bem no centro da cidade, mas centralizados num único prédio público. Um prédio alugado, mas que foi reformado com dinheiro público, e o prédio, vereadores, parece uma clínica particular, assim, é de fato uma referência, e precisa ser salientado o grande trabalho do prefeito Topazio a respeito dessa temática e o quanto que essa dinâmica do atendimento melhorou. Eu estive lá conhecendo esse trabalho, inclusive, porque lá também tem coleta e espaço para amamentação, para doação de leite, enfim, e a gente passa por algumas situações em Criciúma em que esses serviços são descentralizados, são espalhados pela cidade, mas não num sentido positivo, de ter vários equipamentos em vários lugares, né? A gente tinha aqui o Saúde da Mulher, que ficava localizada no PAN, já num lugar alugado, né, com uma dificuldade, inclusive do estigma envolvendo outros acessos de saúde que eram feitos também naquele espaço, e, portanto, numa portinha bem no canto à direita, a nossa comissão de saúde esteve lá há algum tempo atrás, e a gente também naquela época já sabia que o Saúde da Mulher seria transferido para o Complexo de Saúde Santo Agostinho, lá no Rio Maina, o que, de fato, dificultou absolutamente o acesso dessas mulheres, levando em consideração também que o próprio transporte da Prefeitura, no contexto da saúde, tem muitas dificuldades. Portanto, a gente avisou naquela época que se a demanda diminuísse, não seria por falta de procura ou por falta de problemas de saúde relacionados às mulheres, mas, de fato, pela distância que esse equipamento ocasionaria para imaginar umas mulheres, vereador Júlia Kaminski, lá da linha Batista, para ir até o Rio Maina para ser atendida, para fazer um preventivo, onde se fazia ali com portas abertas também, para fazer um atendimento mais complexo, enfim, fisioterapia pélvica e outras tantas demandas que são oferecidas por bons profissionais no Saúde da Mulher. Então, salientar essa demanda, que esse mês também a gente vai tratar com mais seriedade através do nosso mandato. Obrigada. Escrito pela ordem, vereador Zairo José Casagrande. Declina. Pela ordem, Júlio César Kaminski. Declina. Manuel Rosengue da Silva. Presidente, demais membros da mesa, muito boa tarde. Colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, boa tarde e obrigado pela audiência. Eu estive em São Paulo ontem, presidente, fazendo uma visita aos serviços de atenção a usuários dependentes de drogas e pude perceber que hoje já podemos dizer que contamos com serviços de primeiro mundo no país, em que pese estarmos no início de tudo. Há um custo altíssimo. Só um dos serviços é em torno de 3,5 milhões por mês o custo desse serviço. Só um. É que eu lembro que eu frequentemente ia a São Paulo no final da década de 80 e 90, e eu acompanhei o início, né, do que hoje é a Cracolândia. Quando eu falava sobre o que via lá, sempre ouvia que era coisa de cidade grande. Nada foi feito. E o resultado é este. Bem minimizado, considerando a realidade devastadora de quem for in loco ver o que acontece. Aliás, eu gostaria que fosse exibido 30 segundos de um filmezinho que eu fiz escondido, porque também não pode filmar. Como vocês podem perceber, as lojas todas fechadas em uma das Cracolândias, porque são várias. O pessoal se espalhou pelo município. Aquela região ali, eu me lembro que era de muito movimento na época. O comércio ali perto da Estação da Luz, ali naquela região. E hoje a gente vê isso aí, abandonada. Parece uma cidade realmente abandonada. É o nosso futuro, aqui, vereador Jair. Como eu disse, né? Se alguém quiser ver aí o efeito devastador do uso de substâncias, inclusive bebidas alcoólicas,
Aliás, eu estava passando no momento em que um indivíduo caiu da cadeira, ele estava bebendo na calçada, num barzinho, como tem ali, tem uns 3 barzinhos ali. E ele caiu, simplesmente caiu. A pessoa, eu não sei onde é que estão os direitos humanos que não conseguem enxergar isso, uma pessoa naquele estado ali, sem mínimo de condição de... E aí vi esse senhor cair, né? E se alguém daqui quiser ver isso em loco, acho que é bom levar uma escolta armada, porque realmente é... O vereador, o senhor dispõe do tempo do vereador Nicola Martins. Agradeço, vereador. Criciúma, na década de 90, vendo o que estava acontecendo em São Paulo, eu cobrava atenção no nosso poder público. Cobrava. Me lembro que eu ia no CIP, por exemplo, tínhamos 3, 4 lá, menores, na época infratores, né, cumprindo medidas. E hoje eu estive lá no CASE e pude perceber que o número aumentou significativamente. Eu não estou lembrado agora, mas parece que estão em 65, 70, uma coisa assim, com uma fila de espera de 100, 150. E a gente sabe que nem todos estão lá cumprindo pena, né? Ou estão em processo de cumprir pena. Mas, assim, eu cobrava, mas nenhuma atenção foi dada. Nada era feito, a exemplo de agora, né? Quando eu digo nada é feito, considerando a complexidade do problema. Temos algumas coisas aqui, um CAPES que funciona, mas, assim, para aquilo que o problema exige, nada é feito. A gente tem, inclusive, problemas aqui para pensar leis, né, que possam, pelo menos, dificultar o acesso às substâncias. Muita dificuldade. Eu me lembro que, na época, eu tinha, em 2010, o que está sendo feito em São Paulo hoje, lá, a custo altíssimo, a gente já havia proposto aqui. Em reuniões dos prefeitos, a gente já havia proposto, mas, infelizmente, não éramos ouvidos. E agora a gente está aí com uma demanda que tende a aumentar, e eu realmente gostaria, assim, de apelar para a sensibilidade dos colegas e das colegas, para a gente realmente pensar seriamente sobre esse assunto. Vamos cuidar da cidade como um todo e, se possível, da região. Porque o que eu vi em São Paulo ontem, olha, tem alguns anos que eu não ia a São Paulo, naquela região ali. Medo, sabe o que é o medo de passar pela região ali? E a todo instante gente me interpelando. Qualquer localzinho que der para se esconder, assim, que der para esconder minimamente, eles defecam, tudo na calçada. Aliás, eu quase passei quase que fiz do meu sapato Enfim, então eu penso que seria muito importante que a gente pudesse pensar com seriedade, com responsabilidade, porque o que a gente está vendo hoje em Criciúma é um ensaio do que virá por aí. Está tudo bem, vereador. Eu só queria chamar a atenção para esse detalhe. Se quiserem... Pois não, fique à vontade, então. O senhor dispõe, então, do tempo do vereador Juarez de Jesus. Obrigado, Juarez. Vereador Manuel, muito boa tarde aos senhores vereadores. Eu conheço bem essa região de São Paulo e, diante do que o senhor relata, que o senhor traz aqui, essa situação humana, né, e também questão de segurança. Não existe nenhum tipo mais de segurança, porque os usuários ali, naquela região, ontem tivemos essa discussão aqui, como se fosse não vou dizer que o Pinheirinho seria, que está muito mais avançado a Cracolândia em São Paulo,
mas o senhor coloca aqui que, se nós não cuidar, poderia chegar perto, né, de uma situação como essa. A insegurança, eles quebram o vidro do carro para tirar o relógio do cidadão. Eles pegar celular, tudo que o senhor imaginar que tiver na frente, isso, papai mora lá ainda, tem que ter muito cuidado. O cidadão paulista não tem mais aquela perspectiva de ver uma vida tranquila, não existe isso mais lá. Você tem que, até para você sair, você tem que sair com uma roupa de ficar em casa. Você não pode sair e viver a sua vida como poderia viver, como liberdade. Infelizmente, o que o senhor traz aí, acho que cada vereador, se pudesse ir lá e conhecer essa realidade, vocês viriam também com uma perspectiva do que a droga faz com uma pessoa. Eu conheço bem a Cracolândia, passei por muitas vezes ali, com o papai e com a mamãe, vendo situações de pessoas jovens. O pastor Jair trabalha com isso, 14, 15 anos de idade, vivendo como verdadeiros zumbis, vivos, sem ter perspectiva de vida. Obrigado pela contribuição, vereador. E eu quero chamar a atenção assim, dos vereadores, que eu vejo muitos que se preocupam aqui com a economia do município, que procurem, e com a saúde do município, que procurem se preocupar, sim, mas sem deixar de se preocupar com isso, que pode atrapalhar muito qualquer economia no município. Não tenha dúvida disso. Porque a gente não tem know-how em atenção, em atendimento, em tratamento a pessoas com dependência, como São Paulo está com um trabalho maravilhoso lá, mas não tem know-how. É tudo experimento. Enquanto isso, a coisa cresce e se avoluma. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores, que cederam seu tempo. Com a palavra, o vereador Valmir D'Augustin. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Obrigado por fazer a correção na gravata. Quero saudar a todos que estão acompanhando. Gostaria de falar hoje da audiência pública. O vereador presidente Salésio Lima deu todas as condições para nós, uma audiência pública realizada no bairro São Domingos, onde estava presente a vereadora Giovana, o vereador Paulo, o vereador Júlio Kaminski, o vereador presidente, e que foi uma audiência muito prestigiada. Presença, vereador Daniel Antunes, desculpa, e que foi tirado vários encaminhamentos muito importantes. Acredito com certeza que dará resultado positivo a esta casa. Dizia o presidente Salésio que já em 2019 trouxemos duas pautas muito importantes para a nossa cidade, e uma delas foi a revitalização da Jorge Lacerda e também a pavimentação do Porto Seco, que se tornaram realidade, e agora a pavimentação no entorno do CASE Penitenciária Sul. Lá estava a presença do deputado Zé Milton Schaeffer, que será o porta-voz da bancada do Sul, onde os encaminhamentos que foi lá encaminhado, com certeza será bem encaminhado por ele e também por nós aqui na cidade. O primeiro encaminhamento foi a reavaliação do projeto da planilha orçamentária. Será montada uma comissão com a bancada do Sul, com o prefeito da nossa cidade, o prefeito Clésio Salvaro, com a comissão também de vereadores desta casa, também a comunidade estará presente para ir à audiência com o governador. E nessa audiência, sim, será retomado ver a possibilidade de a transferência daquele recurso que ficou bloqueado. Uma vez que o projeto está pronto, concluído, foi feita uma licitação através do município de Criciúma, teve 2 empresas ganhadoras, e não aconteceu porque o governador não passou o recurso. Então, essa é a nossa missão como vereador, essa casa presente que podemos sim conter, e vamos dar um retorno àquela comunidade dentro de 30 dias. Esse foi o nosso encaminhamento, que faremos o retorno. A vereadora Giovana, também daquela região, quantas vezes fomos a Florianópolis, audiências, o ex-governador Raimundo Colombo, ex-governador Eduardo Pimoreira, fomos uma audiência também com o governador Moisés, e agora, com certeza, essa casa vai voltar, vamos convidar o líder do PL nessa casa, o vereador Jair, que quando os assuntos tratados da Casan, ele foi até se antecipou e conseguiu resolver lá. Quem sabe que a pavimentação, ele vai trazer
os recursos, a transferência de recursos para a nossa cidade. Então, quero agradecer Passar o meu muito. tempo para Vossa Excelência também, vereador Valmir. Obrigado, presidente. Então, agradecer essa casa por esse encaminhamento e, com certeza, nós todos juntos somos fortes e essa casa tem que trazer pautas importantes assim, né, que possa realmente a importância daquela região. Para ter uma ideia, lá tem vários agricultores, quem sabe vocacionar aquela região, fazer uma rota, e já é sequência da rota do imigrante, que possa, com certeza, fazer uma transformação, trazer lá, fazer um turismo rural, pousadas, que são vários sítios, e precisamos, sim, fazer a geração de emprego e renda crescer, e eu acho que nós temos que trazer essa pauta cada vez mais, pautas importantes para essa casa. Cedo, sim, uma parte para a vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Primeiramente, agradecer a todos os colegas vereadores pela aprovação desse requerimento feito pelo vereador Miri, e foi aqui aprovado por unanimidade. A gente sabe que essa pauta é de todos os vereadores aqui da casa, todos, sempre que têm oportunidade de estar no governo do Estado, sempre cobram essa pauta do governo. Eu acho que a gente nunca chegou tão perto. Nós não tínhamos nem projeto em governos anteriores. A Prefeitura de Criciúma assumiu, fez o projeto, gastou, porque a gente sabe que o projeto também de uma obra grande, ele também tem um custo. Então, chegou a ser licitada uma obra que está licitada, que essa licitação ainda está valendo, né? Ela ainda pode ser usada, se assim o governador quiser, né? Ali colocar os seus recursos. Então, são mais de 5 quilômetros. A gente sabe o quanto as penitenciárias elas também oferecem serviços, e ali tem as empresas que são parceiras, onde tem os convênios com os detentos, né, para que os detentos trabalhem, enfim. Então, tem várias viaturas e carros. Inclusive, a gente teve ali na audiência pública as pessoas falando, né, que até as viaturas estragam. Então, olha o prejuízo para o governo do Estado e o prejuízo para o governo municipal destas estradas ainda não estarem pavimentadas. Então, na verdade, a gente vem gastando com uma coisa que podia estar economizando, né? Obrigada, vereador Miri. Obrigado, vereador Giovana. Só para relembrar que um dos participantes da comunidade, no uso da sua fala, ele colocou, né? Que medida compensatória é essa? Compensação é aquilo que possa trazer o desenvolvimento da região. Quer dizer, nós recebemos 2 órgãos do governo que ninguém queria e ainda não cumpriram a parte deles. Então, precisamos sim, né, estar atento, defender as comunidades, e por isso eu quero agradecer a todos os pares vereadores que aprovaram esse requerimento, e juntos vamos, né, dar continuidade e acompanhar de perto. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Daniel Frederico Antunes. Declina. Com a palavra, o vereador Dailton Felser. Declina. Palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Declina. Palavra, a vereadora Roseli de Luca Pisolo. Cumprimentar o servidor Edilson Medeiros, que sexta-feira, dia 6, estará de aniversário, então, o nosso servidor da casa. Parabéns, Edilson. Boa tarde, presidente, e aos membros da mesa, vereadoras, vereadores, e a todos que estão nos acompanhando. Ainda em tempo, eu quero parabenizar aos 10 conselheiros tutelares que foram eleitos no domingo, porque Criciúma, como tem mais de 200 mil habitantes, tem direito a 2 conselhos tutelares, cada um com 5 representantes. Então, foram eleitos 10 representantes. Foram advogados, professores, psicólogos de várias profissões, e nós, né, a Giovana também trabalhando na educação, nós que trabalhamos na educação, nós sabemos da importância que tem, nós temos conselhos tutelares ativos, pessoas que estão lá, que ajudam as escolas, que ajudam as famílias e, principalmente, que ajudam as crianças e os adolescentes. Então, que esses 10 profissionais que foram eleitos, que eles saibam que eles estão lá e que o objetivo maior deles, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, que Deus lhe dê sabedoria a todos eles e que eles tenham uma gestão
plena de realizações e que faça o melhor para os nossos alunos. E, em tempo, também agradecer ao nosso presidente a ideia que ele teve de fazer a cartilha. Nós estamos indo nas escolas entregar a cartilha, hoje foi mais 2 escolas, e as crianças estão se interessando, e é um trabalho que a Câmara de Vereadores também fez para chegar mais perto da população, e é um material didático que a escola não tem. A escola não tem material didático que possa estar os professores, porque não é só um trabalho dos alunos. Esse material vai ficar na biblioteca e os professores, nos próximos anos, vão poder estar acessando como um material didático para estar explicando para os seus alunos. Então, eu quero dar aqui publicamente parabéns ao nosso presidente por essa iniciativa. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para transferir a moção que faríamos hoje para segunda-feira, porque o nosso convidado não poderá estar presente. Será atendido de plano a moção. Tem que votar. Então, nós vamos colocar em votação a moção, pedido de adiamento para segunda-feira do vereador Miri D'Agostin. A moção está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Foi aprovado por unanimidade a transferência para a segunda que vem da moção. Com a palavra, o vereador Márcio Darós, numa questão de ordem. Senhor presidente, essa questão de ordem é sugerindo que essa casa encaminhe telegramas de condolência à família de Adelino Neto, falecido no dia de hoje. Obrigado. Está atendido, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, essa questão de ordem é para convidar todos os vereadores e vereadoras. Amanhã, às 13 horas, nós faremos a entrega da moção junto à Polícia Militar. A moção número 40 que nós aprovamos aqui. Então, amanhã será entregue às 13 horas junto ao comando da Polícia Militar aqui de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Ok, todos os vereadores convidados, então. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 610/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existem estudos visando a substituição da ponte de madeira localizada na rua Valdemiro Juvencio Matias, ligando os bairros São Francisco e Imperatriz. Em caso afirmativo, informar outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, as razões e, diante da insegurança, se há possibilidade imediata da sua manutenção. O requerimento está em discussão. Não havendo com a palavra, o vereador, autor do requerimento, Manuel Rosengue. Presidente, eu vou discutir assim, apenas para mostrar a situação da ponte e o quanto ela representa risco à integridade física de alunos, idosos, pessoas com deficiência, enfim. E também para ouvir ali alguém da comunidade, né, no sentido aí de sensibilizar o órgão competente aí do Executivo para que dê a devida atenção, resolvendo aí o problema existente. É uma ponte estreita, isso. É uma ponte estreita e sem proteção de segurança aos transeuntes que precisam dividir espaço com veículos. E que poderá, claro, revestir-se de gravidade. Por isso, gostaríamos aí de saber se existe realmente um
uma programação, para um projeto, para substituir a referida ponte aí, de madeira por de concreto, e com mais espaço, e com um local de proteção para que as pessoas possam atravessar sem o risco, né, de serem colhidos por um veículo ou cair ali, né, naquele rio, que são crianças e adolescentes que passam ali para a escola, tanto do bairro São Francisco, né, quanto para o bairro Imperatriz. E tem um videozinho ali que até gostaria que fosse exibido. Tudo bem aí? Pode ser exibido o vídeo? Ah, isso é. Não, mas é o vídeo como depoimento de um morador. Mas tudo bem. Eu acho que as imagens, né? Não é do Maico, é de um morador de lá. Aliás, eu agradeço o Maico aí por nos mandar essa demanda aí, porque é importante a gente estar aí com situações que daqui a pouco a gente vai correr atrás de resolver problemas que não tem mais como resolver. Então, não deu para rodar, né? Então, é isso. Eu só gostaria que fosse dada uma atenção ali, ver se realmente há possibilidade de, pelo menos, se não der para substituir, que faça a manutenção daquelas laterais aí, porque é um risco para crianças ali, sim, e estudantes do colégio do bairro São Francisco. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador querendo discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 611/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para, considerando a Lei número 7.367, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe sobre direitos, proteção e bem-estar animal no município de Criciúma, cria o núcleo e a subcomissão de bem-estar animal, estabelece regras para a posse, registro e identificação de animais domésticos, institui políticas públicas para o controle populacional de cães e gatos e dá outras providências. Solicita as seguintes informações. Por que as castrações não estão sendo realizadas no núcleo, sendo que a lei foi sancionada em 2018 e os procedimentos têm sido realizados em clínicas da cidade? 2. Por que o pós-operatório dos cães em situação de rua tem sido cumprido em lares temporários ou clínicas particulares, mesmo havendo a previsão legal para que o núcleo seja uma casa de passagem? 3. O núcleo dispõe, no momento, com menos efetivo do que prevê o artigo supra, e conforme foi relatado em resposta ao requerimento número 458/2023, quais providências estão sendo realizadas para que esse déficit seja suprido e a lei devidamente cumprida? 4. Quando se questionou sobre o telefone para a denúncia, citou-se o número 156, porém funciona apenas em horário comercial, o que dificulta atendimentos fora desse horário e em finais de semana. Será realizada alguma providência acerca da efetividade do canal de denúncia? 5. Até o momento, desde a criação da lei, quantos animais foram castrados? 6. Das castrações já realizadas, quais bairros e quantas castrações por bairro foram realizadas? 7. Quais protetores considerados acumuladores estão ou foram auxiliados conforme a lei preceitua? 8. Quantas castrações foram realizadas em animais sem tutor e em situação de rua? 9. Quantos animais errantes foram acolhidos e adotados por meio do Núcleo de Bem-Estar Animal? 10. Em quais bairros e quais foram os moradores que ficaram responsáveis mediante a notificação por esses cães comunitários?
11º, em resposta ao requerimento número 458/2023, informou-se que foram realizados 200 atendimentos/advertências. Observando o seu disposto em lei, questiona-se. 11º, ponto 1. Quem é o responsável por aplicar as advertências? 11º, ponto 2. Quais a relação de nomes dos advertidos? Ponto 3, quantas notificações foram aplicadas? Ponto 4, quantas multas foram aplicadas? Ponto 5, quantas denúncias foram realizadas à Delegacia de Polícia ou ao Ministério Público? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, eu quero pegar um gancho da fala do vereador Juarez semana passada, né, sobre o cumprimento de leis. A lei orgânica diz que realmente é crime de responsabilidade, né, do prefeito deixar de cumprir lei. Mas a questão não é o prefeito que está deixando de cumprir lei, é o gestor do órgão que deixa de fazer, às vezes, muitas vezes, o que tem que ser feito, o que a lei determina. E o que diz a lei, essa que estamos questionando aí? A estrutura física do núcleo do bem-estar animal deve incluir consultórios veterinários e centro cirúrgico para os procedimentos de castração, em acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Inciso 2º, instalações para tratamento e recuperação dos animais acolhidos provisoriamente. E no artigo 10, diz que o núcleo atenderá exclusivamente os animais que se enquadrem nos seguintes critérios. Primeiro, animais errantes e comunitários. Segundo, animais resgatados e acolhidos por ONGs e associações devidamente registradas no órgão municipal. Animais pertencentes a famílias cadastradas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, classificadas como de maior vulnerabilidade socioeconômica. E o quarto, animais pertencentes às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que, pela quantidade ou condições em que estão mantidos, ofereçam risco para a manutenção da saúde animal e humana, condições essas que deverão ser atestadas e comprovadas pelos setores competentes. Quanto a este último, a grande maioria que possui um animal, pelo menos é o que se sabe, são pessoas que ganham, olha, um salário e meio. E, segundo estudos, um animalzinho hoje custa, para um tutor, para alguém que possui um animalzinho, quase meio salário mínimo. Como é que vai dar conta? Não existe possibilidade, tem que abandonar. E, aliás, o vereador Nicola me fez lembrar que amanhã, dia 4 de outubro, é o dia de São Francisco, dia dos animais. São Francisco é o protetor dos animais, é isso, né? Legal, obrigado por me lembrar, porque eu já tinha esquecido. Então, vamos fazer aqui, de forma mais enfática, até para defender aqui os direitos dos animais, principalmente nesse dia que é dedicado a eles. Então, o requerimento é nesse sentido, presidente, para que a gente consiga realmente fazer com que essa política pública seja colocada em prática. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 612/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quantas internações involuntárias para dependentes químicos já ocorreram desde o início do programa nesse município? Segundo, quantas vagas estão disponíveis para novas internações? Terceiro, existe algum plano para atender os que concluíram o tratamento pós-internação, com possibilidade de encaminhamento aos centros de recuperação voluntários ou algum outro programa de encaminhamento para cursos profissionalizantes?
Caso não exista esse planejamento, existe a possibilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social apresentar um programa para encaminhamento desses dependentes químicos com o objetivo de complementar esse tratamento, visando a diminuição da dependência química? Caso não exista, que sejam informadas as razões. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Ontem, a vereadora Giovana Mondardi fez um requerimento, identificando essa situação dos dependentes químicos na nossa cidade também. E eu fiz, ontem ainda falei, a respeito desse requerimento, né, que está sendo discutido agora. A gente sabe que o social encaminhou ali, através de laudo do psiquiatra e com autorização da família, para uma clínica de reabilitação. Há uma diferença entre centro de recuperação e clínica de reabilitação, onde tem todos os profissionais ali. E eles têm um período de tempo de internação de 9 meses. E o meu questionamento é quantas pessoas já foram encaminhadas, né, internadas lá. E a questão também aqui nesse requerimento é, após a internação, eles retornam para a cidade, onde eles são colocados, porque quem vive e quem viveu uma dependência química, não basta ter um período só de 9 meses, 1 ano, tem que ter uma vida praticamente como se fosse um discipulado, lado a lado dessa pessoa, amparando essa pessoa para que ela não retorne às drogas novamente. E isso é importante, ter esse pós-internação, encaminhar como é feito, cito aqui, como é feito em Chapecó, através do prefeito João Rodrigues lá, tem um período clínica de reabilitação, depois retorna para o centro de recuperação, e nesse período todo tem uma parceria entre o Senai, o SESC, que possam dar um curso para essas pessoas e encaminhar a um trabalho, né? Então, eu estou aqui solicitando, através desse requerimento, nós sabemos que são pessoas, são vidas, é uma alma, né, por trás de um corpo ali que está doente, e a gente tem que, quando a gente fala de internação involuntária ou compulsória, nós estamos falando de resgatar essas pessoas, de salvar essas pessoas, de tirar essas pessoas justamente daquele convívio ali, principalmente hoje quem sofre, não só o dependente, mas a família, né, a comunidade, e a gente vê ali na região do Pinheirinho, os comerciantes, a comunidade ali sofrendo em função ali dos dependentes químicos. Talvez a solução fosse a retirada, não basta apenas fazer essa internação involuntária, não basta ter um local, né, um centro de recuperação, ali vai continuar o tráfico de droga, ali vai continuar, infelizmente, ali no trilho, ali naquele espaço ali, naquela invasão que tem ali, a venda de drogas. Infelizmente, são medidas que a gente sugere, né, são ideias, mas que não resolvem o problema em si, né? Então, mas fiz esse requerimento, senhor presidente, querendo saber da parte do executivo, do social, quais são os números de pessoas que já foram internadas, o pós a internação que está sendo feito com essas pessoas. Como eu falei, são vidas, são pessoas que precisam de dignidade, que precisam de emprego, de trabalho, e muitas dessas pessoas não têm sequer um curso profissional, não têm uma atividade profissional. Então, eu acredito que o município tem esse poder também de poder gerar isso através de uma parceria com essas empresas, Senai, SESC, enfim, possam dar amparo a essas pessoas, dar um caminho, uma direção de emprego a essas pessoas. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Indicação 471/2023, autor Nicola Martins. Substituição da boca de lobo localizada na rua Vitor Hugo, de frente ao número 257, bairro Santa Bárbara. Requerimento 613/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de criar uma nova unidade da farmácia judicial em um espaço mais próximo da área central. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, boa tarde, público que acompanha. A farmácia judicial era ali no bairro Michel, né? E não só eu, mas tenho certeza que vários vereadores já receberam essa demanda nas últimas semanas, porque a farmácia foi lá para a unidade de Santo Agostinho, lá no bairro Rio Maina, no distrito Rio Maina, e está bem difícil, bem difícil. A população está com extrema dificuldade de acessar, extrema dificuldade de chegar lá. O transporte é ruim, é difícil chegar lá, né? Agora, analisando as linhas de transporte aqui da cidade, é difícil chegar no Hospital Santo Agostinho. Bem difícil mesmo. E não está dando de acessar. E quem necessita do amparo da farmácia judicial, às vezes tem que escolher entre pagar o remédio ou pagar a passagem de ônibus. Então, tem que criar algum mecanismo, tem que criar alguma forma desse medicamento chegar até a pessoa. Ou chegar até a pessoa, ou abrir outras unidades. E ontem eu já fiz esse apelo em relação às intendências por conta da Casa do Empreendedor, mas eu acho que as nossas intendências têm que ter outros serviços tal qual esse da farmácia judicial. Um espaço para atender, para receber essa demanda, para dar esse tipo de encaminhamento. Hoje as intendências elas são mini pátios de máquinas, vereador Márcio. As intendências elas têm essa característica hoje de mini pátios. E elas não têm somente essa função. Elas têm que ter a função da Casa do Empreendedor, elas têm que ter a função de ser um espaço de apoio para a Secretaria de Saúde, um espaço de apoio para a Secretaria de Educação, um espaço de apoio para a Secretaria de Assistência Social, que já tem os seus próprios CRAS, mas também pode ter na intendência esse espaço de apoio. Nós temos 3 intendências hoje. Existe esse clamor pela quarta da Próspera, mas nós temos 3, Rio Maina, que aí não necessitaria porque já tem no Santo Agostinho, mas lá na quarta linha da vereadora Giovana Zanetti, ou ali na Grande Santa Luzia, do vereador Salés, do vereador Paulo. Existe essa demanda sobre a farmácia judicial e a gente precisa encontrar um meio, porque não está dando certo com essa unidade lá no Hospital Santo Agostinho. E não adianta a gente aqui ficar tapando o sol com a peneira, falar isso, falar aquilo, não está dando conta. A gente precisa resolver essa situação, as pessoas estão sofrendo por conta disso. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 614/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há previsão para a revitalização da rodovia Otávio da Soler, mais especificamente relativo à sinalização horizontal, faixas e tachões de delimitação do meio e dos bordos da pista. Em caso afirmativo, informar o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Em caso negativo, se há possibilidade de realização de estudos no local para verificar as providências cabíveis. E caso não seja possível, que sejam informadas as razões. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 472/2023, autor Zairo José Casagrande. Conserto e manutenção de rede de esgoto que foi implementada na rua Silva Varenga, bairro Pinheirinho. Indicação 473/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Reparos ou substituição do abrigo de ônibus localizado na rua Pedro Antônio, bairro Renascer. Indicação número 474/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Construção de um campo de areia ao lado do Esporte Clube São João,
além de reparos na iluminação pública da pracinha, bairro São João. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, porém, convido os vereadores a fazerem a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PS 115, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetivar repasse de recursos financeiros ao Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Civil e abertura de crédito especial ao Orçamento Municipal do exercício de 2023, por conta de transposição de dotações e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 81, de autoria do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas a casos de importunação sexual. A Comissão de Justiça, Redação, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou o projeto ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do PL 81, presidente e vereador Salésio Lima. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha. Senhor presidente, diante de tantos e tantos momentos que a gente vem vivenciando sobre esse caso, me dei no direito de procurar e colocamos esse projeto, e desde já eu agradeço todas as comissões, porque passaram pelas comissões e todos os vereadores entenderam que poderia ser aprovado. Então, diante da oportunidade dessas medidas concretas para proteger o direito, a dignidade das pessoas, e em especial as mulheres, que são as mais frequentes vítimas desse tipo de crime. A importunação sexual é uma violência que afeta não apenas a integridade física das vítimas, mas também a saúde mental e emocional. É um ato covarde que viola intimamente a liberdade das pessoas e principalmente das mulheres, deixando marcas que muitas vezes duram a vida inteira. Nossa responsabilidade enquanto legisladores é proteger, é agir para garantir que a justiça seja feita e que esses atos não fiquem impunes. O projeto de lei na qual estamos discutindo nessa noite autoriza a instituição de multas àqueles que forem flagrados praticando atos de importunação sexual. Acreditamos que seja uma medida justa, necessária, para que possa desencorajar outras pessoas em fazer esse tipo de ato. A imposição de multas significativas servirá para que um sinal claro de que estamos comprometidos em proteger
as mulheres, as crianças, em todos os cidadãos cristumenses. Além da multa, esse projeto ainda vai, projeto de lei, também prevê que esses autores, não poderão ser nomeados em cargos efetivos, em comissão. As pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei 13.708 de 2018, ficarão fora desse processo. Portanto, queridos amigos, vereadores e vereadoras, peço que analisem e, se puderem, vote favorável a esse projeto. Obrigado. O PL continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o PL está em votação. Votação liberada. Obrigado. O presidente não vota mais, se votasse, votaria com certeza meu projeto. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, em votação, o projeto de lei complementar, PLC do Executivo 040/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça, Redação, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação no dia 2 de 10 de 2023, foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC do Executivo 042/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana e das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. Em primeira discussão e votação no dia 2 de 10 de 2023, foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Só lembrando, então, amanhã, dia 4 de outubro de 2023, às 19 horas, Colégio Sebastião Toledo dos Santos, audiência pública com a finalidade de discutir, debater políticas públicas sobre álcool e outras drogas e saúde mental, proposta pelo vereador Manuel Rosengue da Silva, às 19 horas. Ainda lembrando, então, os vereadores que não estavam aqui, os títulos até o dia 30. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 9 de outubro, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas.